Olá, o vídeo que você vai ver a seguir é uma roda de conversa com a professora Elidiana Oliveira, que a gente fez lá na live da Semente no Instagram. A professora Elidiana é tutora da escola Nossa Senhora do Carmo e conversa com a gente sobre a apropriação que ela faz dos dispositivos de criação audiovisual no âmbito dos projetos de pesquisa das crianças. É uma roda de conversa muito inspiradora, porque além da professora Elidiana ter muita experiência com a educação audiovisual na escola, ela também levou esse tema para o seu projeto de pesquisa de mestrado. Então, ela constrói um saber pedagógico muito interessante e vinculado às suas práticas. É por isso que a gente espera que te inspire bastante, né, a pensar e desenvolver as suas próprias práticas com os estudantes, né, através do audiovisual. Espero que goste, então, e até a próxima. Estamos aqui de volta, né? A terça-feira consecutiva e dessa vez com uma pessoa muito querida, uma amiga, né? E de muito tempo aqui com a gente, Elidiana. Que bom que tu aceitou vir conversar com a gente aqui no nosso. A gente tá chamando esse espaço de jardim, né? Eu acho muito bom essa ideia Sim. de imaginação, né? Vamos imaginar aqui um, uns banquinhos e a gente aqui conversando. É o Jardim da Semente, né? E, Isso. assim, para quem está aqui, para quem tem acompanhado as nossas conversas, né, ou para quem está chegando agora, né, deseja acompanhar, a gente tem a playlist com todas as lives que a gente tem feito, né, lives semanais, e a gente tem seguido, digamos assim, uma linha, né, que vai construindo um pensamento sobre a educação audiovisual na escola, né. Então, a gente passou por um debate com a professora Vera sobre o início do processo, né, as questões de fundo, como é que a gente faz para poder começar, para planejar, né, algumas ideias para aplicar. Depois a gente fez um debate com a professora Gitânia sobre as práticas de sensibilização, né, com e sem o uso das tecnologias digitais, né, e aí agora a gente entra num debate voltado para a pedagogia dos dispositivos, né? Que daí já é um passo que existem muitas práticas simples de fazer, né? Mas é possível, através dos dispositivos, a gente movimentar um processo um pouco mais complexo na escola, né? Que envolva um percurso criativo e também educativo e que se articule na produção de conhecimentos, né? Então, é um pouco nessa direção que a gente vai seguir hoje, né? E a professora Elidiana é, assim, se não é uma das professoras mais entusiastas da Semente, eu não sei quem que é entusiasta. É parceirona, já participou de muitos projetos, dos nossos cursos de formação, participa de todos os eventos, né, Eli? Então, assim, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui para a gente poder conversar. E, e pode se apresentar do modo como você quiser. Boa noite, né? De fato, né, Felipe, Ana, eu participo de tudo que posso da Semente e é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer pelo convite, né, por estar nesse jardim com vocês. Eu sou a Lidiana, falo aqui do interior do Paraíba, na cidade de Bananeiras, e eu sou educadora desde 2013 na educação formal, mas antes eu comecei a minha experiência num espaço de educação não escolar, né? Depois eu posso partir um pouco porque tem a ver com o audiovisual. E é isso, muito obrigada pelo convite. Oi, Eli, pode emendar e já contar a sua experiência. Como é que você começou a lidar com o visual nas suas práticas educativas? Então, em 2009, eu comecei a participar de um programa do governo federal que se chamava Ponto de Cultura, e um dos focos era a produção audiovisual. Então, foi a partir da produção audiovisual que eu comecei a olhar para a minha cidade de uma outra maneira, né? De conhecer mais a cultura que eu não conhecia, de conhecer mais os mestres, as mestras, os personagens, histórias. E ao mesmo tempo que eu me apaixonei pelo cinema, pelo audiovisual, eu também comecei a me apaixonar pela minha cidade, né? Porque o audiovisual fez com que eu pudesse
conhecer lugares que eu não conhecia, conhecer pessoas que eu não conhecia. Então, em 2014, eu me formei em pedagogia e o meu TCC foi sobre isso, a linguagem mediadora de processos criativos na experiência do ponto de cultura. E eu comecei a ver nessa dinâmica com as crianças o quanto que o cinema potencializava o olhar para a cidade, né? E a parte pedagógica também, nesse espaço de educação não formal, né? Em 2013 eu comecei a trabalhar na educação formal, né? Hoje eu estou aí eu comecei com os pequenos, nos anos finais do Fundamental 1, depois passei para o Fundamental 2, e hoje eu estou na gestão da escola, que nossa escola é formada por um comitê gestor, e eu estou fazendo parte, coordenando o núcleo de aprofundamento junto com meu colega Daniel. E além de estar nesse grupo, também eu medi o projeto de aprendizagem, né, que tem a ver com o tema também, os projetos de pesquisa, que a gente pode conversar um pouco de como é que acontece essa mediação dos projetos, como é que as crianças escolhem os projetos para participar, né? Ao longo da nossa conversa, posso contar um pouco, e de como é que o audiovisual atravessa esse processo dos projetos de pesquisa na escola. E, além disso, eu estou como oficineira de cinema também. Minha irmã está no turno da manhã com o grupo do Fundamental 2, e eu estou com as crianças de 4, 5, 6, 7 anos. Então, é uma nova experiência. Eu não tinha mediado ainda a experiência de audiovisual com os pequenos, e, assim, eu digo que eles me revigoraram nesse retorno para a escola, porque é uma curiosidade genuína, assim, de interesse, de buscar, e aí eles me perguntam coisas, e eu fico, nossa, eu preciso saber, aí tem coisas que eles perguntam que eu não tinha nada a ver com a experiência daquele dia, aí eu não posso, né, eu vou tentando trazer, por exemplo, na semana passada, a gente estava fazendo aquele exercício do abecedário fotográfico na escola, era eles pulando de alegria para encontrar as coisas. E aí, uma criança percebeu que estava escuro a sala, e ela pediu para eu ligar a luz. E aí, ali eu já falei de luz, que aí ele percebeu que para fotografar precisava de luz, de flash, e aí eu fui mostrar aquilo que estava ali, né? Então, como eles são muito curiosos, as coisas vão agregando ao processo de uma forma muito dinâmica, e tem me empolgado bastante com os pequenininhos. E é isso. Massa, ele ficou fiquei curiosa depois que você falar um pouco mais das práticas que você está desenvolvendo com as crianças, mas antes disso, a gente tem perguntado, assim, também, eu acho que é interessante pensar, né, que você já tem esse trabalho com audiovisual na educação não formal, né, que você falou, né? E aí eu queria saber como era a tua visão, assim, do audiovisual antes de você trabalhar dessa forma que você utiliza hoje nas tuas práticas. Então, essa formação inicial que eu tive de audiovisual, eu digo que ela foi em caixinhas, né? Teve a oficina de introdução audiovisual, depois teve a oficina de fotografia estilo, aí depois teve a oficina de som, teve a oficina de luz e roteiro, documentário, ficção, até chegar de fato à produção. Então ela teve uma linearidade, assim, sabe? E eu pensava que para executar as experiências audiovisuais na escola, eu precisava seguir aquele percurso já determinado. De, não, primeiro tem que trabalhar fotografia, depois tem que trabalhar isso. Até que a criança chegasse a fazer um roteiro para produzir um filme. E com a experiência com o CIMEI, eu percebi que não precisa dessa linha, né? Que tem um começo e tem um fim. As coisas, elas estão interligadas à criação, junto com a produção, junto com o fazer e com o ver, né? Então,
eu fui percebendo essa diferença nas práticas que eu, a partir de vocês, né? Eu sou muito grata, vocês sabem disso, né? De ter tido esse encontro facilmente, porque me abriu os olhos para um universo assim, de possibilidades do audiovisual dentro da escola, que eu já sabia que existia, mas eu segui um outro caminho, assim, que eu vejo que é potente, mas esse possibilita outras intervenções mais pedagógicas, né? Disso que eu falei, de deixar a curiosidade fluir, de seguir um processo mais flexível, mais dinâmico, mais grandioso, no sentido de dizer que gera uma participação maior, do que aquele processo que eu sabia que eu seguia de começo, meio e fim. Ele, muito legal, assim, essas colocações iniciais. Queria destacar dois pontos do que você falou. Um deles é o fato de que, por você ter feito oficinas de cinema e audiovisual, né, antes de se formar em pedagogia, né, acredito eu, se eu não entendi errado, né, salvo engano, você passou a valorizar mais a cultura da sua cidade. Essa observação me chamou muito a atenção, assim, como que a linguagem audiovisual, claro que a depender de como ela é mobilizada, né, mas ela possibilita de fato essa entrada na cultura, né? Ela possibilita essa vinculação, essa relação mais aprofundada, né? Eu nas minhas experiências eu já descrevi isso de outro jeito. Eu costumo falar assim: se eu bato na porta da casa de alguém, né, e falo que eu gostaria de conhecer essa pessoa, provavelmente ela vai fechar a porta na minha cara, né, porque eu sou um estranho, né. Mas se eu estou segurando uma câmera, se eu sou um professor, que eu estou dentro de um processo educativo, e aí eu faço um convite, o fato de haver ali a linguagem audiovisual mediando essa experiência tende a tornar esse contato mais acolhedor, né? Mais convidativo. Então, de fato, quando a gente envolve o audiovisual na experiência cultural, né, que a gente vive no dia a dia, enfim, o audiovisual, as práticas audiovisuais passam a ser um convite, né, para uma vivência em grupo, né, uma vivência coletiva, né, colaborativa também. Então, me chama a atenção essa observação que você faz, porque ela é central para a gente pensar o potencial pedagógico na escola, né, da linguagem audiovisual, né? E, bom, e o segundo aspecto que você fala, que eu achei interessante, é o fato de que a sua formação foi mais tradicional, digamos assim, né? Para quem vem da área do audiovisual, sabe que essa segmentação, né, do processo industrial da produção audiovisual, né, que a gente costuma ter contato no Oscar, né? Então, melhor direção, melhor fotografia, melhor arte, produção, som, enfim. Então, esse modo de organizar a produção audiovisual, né, não se consolidou à toa, né? É porque esse modo é o modo mais, digamos assim, eficiente de desenvolver um processo industrial, né, caro, complexo, né, de produção da imagem e som, né? Então, é natural que isso ganhe tração nos ambientes corporativos, na mídia, né, na indústria cultural, na indústria cinematográfica e tal. No entanto, realmente não faz sentido que isso se reproduza assim na escola, ou pelo menos não necessariamente, a não ser que seja a intenção do projeto que seja assim, né? Mas não é necessariamente o único modo de fazer. Pelo contrário, é aí que entra a contribuição do campo da educação, né? Os processos educativos audiovisuais. É quando a gente desloca esse modo de organizar a experiência criativa audiovisual na escola, né? Para organizar uma experiência que seja mais colaborativa, né? Que parta do diálogo, que a gente se desenvolva em roda, né? E aí é por isso que aflora o potencial pedagógico, né? Então, queria destacar esses dois pontos que você traz, né? Porque isso tem muito a ver com a pedagogia do dispositivo, né? Sim. E só para também te ouvir a Lidiana, tem um ponto, né, que eu acho que também complementando, né, nesse levantasse, tem a questão do reconhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto que é importante, assim.
que através dessas práticas a gente consegue não desencadear, talvez não seja a palavra, mas estimular e acontece um reconhecimento, promover, melhor dizendo, a promoção do reconhecimento de si, né? E o reconhecimento de onde se vive, né? No caso que tu fala aqui, Lidiana, da tua cidade, né? Eu comecei a me relacionar melhor com a cidade de Bananeiras e a gente, ao longo dessas práticas na escola, isso acontece de um modo muito recorrente, né? Que é o reconhecimento das crianças da sua própria escola, do reconhecimento das crianças do território, da comunidade onde vivem, né? Porque aí o processo com o audiovisual termina promovendo melhor isso, né? Essa investigação no território, né? Essa saída por descobrir ou reconhecer aquilo que eu estou falando um exemplo, né? Das comunidades, né? Ou do bairro, né? Onde as crianças vivem. Então, a saída com equipamento, com um grupo, né? Então isso constrói essa relação de se reconhecer, né? De pertencimento, né? Eu acho que tem esse desdobramento também, né? E isso é muito interessante, né? Eu acho até, para mim, mais do que interessante, é muito bonito perceber quando as crianças saem e trazem, né, imagens, recortes dessa realidade, né? Ali, de se reconhecer onde é que estão, aí tudo vai se moldando numa redescoberta mesmo, né? Num jeito de olhar diferente de algo que é tão cotidiano, né? E isso, para mim, é algo muito grande, importante também, né? Que a gente consegue promover, assim. Oi, Li, mas diz aí, projetos de pesquisa. Talvez tenha gente aqui que não saiba o que é, né, ou que acha muito difícil. Fala um pouco, como é que você lida, né, com o audiovisual nos projetos de pesquisa? Como é que você articula essas duas coisas? Então, Ana usou uma palavra que, de fato, é o meu sentimento, né? Que eu me senti pertencente à minha cidade, né? E isso me ajudou no meu curso de pedagogia, porque eu passei a ter um olhar para o patrimônio histórico de uma outra maneira, e isso também reverbera na minha prática como professora e como mediadora dos projetos, né? Então, eu fico pensando, se eu não tivesse vivenciado esse processo com audiovisual de conhecimento e de pertencimento, eu não teria tido a oportunidade de fazer coisas que eu fiz ao longo da minha trajetória. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado desse projeto. Foi muito importante, não só para mim, mas para todas as pessoas que participaram. Então, como mediadora de projetos, a, a escola que eu trabalho é a Escola Nossa Senhora do Carmo, né, que está em transição de nome, em breve se chamará Escola dos Sonhos, porque é um projeto pensado por toda a comunidade escolar, né? Cada criança, pai, educador, desenhou a escola que gostaria de ter a partir da mudança da nossa metodologia, né? Da nossa proposta pedagógica, né? Nós deixamos de trabalhar com o professor à frente dando aula e passamos a trabalhar com projetos de pesquisa. Então, os projetos de pesquisa, eles nascem, né, da curiosidade da criança em querer saber mais sobre algo, pode ser de um sonho, né, ou de um projeto de vida, e também ou de um problema que ela percebeu na sua comunidade ou na sua ou na família. Então, o projeto nasce dessa curiosidade. Ele pode ser motivado e um grupo poder participar desse projeto ou ser desenvolvido individualmente, né? Então, enquanto tem, às vezes, projetos que tem 20 crianças, tem projetos que tem 10, tem projetos que tem 5, tem projetos que tem 2, né?
E quando eles não unem o seu interesse, eles podem estudar individualmente também. Então, eles escolhem, eles definem o que eles querem aprender a partir desse olhar, e a partir disso ele preenche uma ficha de interesse. Nessa ficha de interesse, ele colocou por que eu quero aprender isso, né? O que eu já sei sobre o tema que foi escolhido, o que eu gostaria de saber, que são as perguntas que eles colocam, né? Para poder desenvolver os roteiros de estudo ao longo do desenvolvimento do projeto, que não tem um tempo pré-determinado, vai de acordo com o objetivo de cada criança. E também eles dizem o como que eles querem aprender. Então, o audiovisual vem muito nesse o como. Né? Como você quer aprender? Desde, eu quero assistir um vídeo, mas também eu quero produzir vídeos. Eu quero ver filmes. Né? Eu quero sair na comunidade e gravar e procurar coisas. Então, o audiovisual nasce muito nesse processo do como aprender, né? E, assim, contando um pouco do projeto que eu estou mediando, o projeto que eu estou mediando é o Reciclando e Plantando para Cuidar do Mundo. Então, nasceu de uma experiência que a gente fez, logo uma vivência, desculpa, uma vivência que a gente fez no início do ano, né? A gente deu uma volta em torno da escola e as crianças perceberam que tinha muito lixo jogado, né? Na comunidade. E também eles fizeram o mapa afetivo da comunidade deles. E lá na comunidade deles, eles também perceberam esse mesmo problema. Então, eles voltaram com essa ideia de trabalhar sobre a reciclagem, de estudar sobre a reciclagem, na intenção de melhorar o entorno, mas só que eles também tinham interesse de plantar, de distribuir mudas. E aí eles resolveram unir, né, o reciclando e plantando. Então, como é que o audiovisual atravessa esse projeto? Muitas das vezes a experiência audiovisual ela acontece de forma a sensibilizar ou como um disparador, por exemplo, para que a criança alcance o objetivo que ela está estudando. Então, ela no início, ela elenca objetivos específicos que vão fazer com que ela alcance o objetivo geral dela. Então, a cada objetivo, a gente pergunta como você quer estudar esse objetivo. E aí vem isso que eu falei para vocês, a gente quer ir na comunidade tal, conhecer, conversar com a catadora. Então, como é que a câmera ou o microfone pode mediar esse encontro lá com a catadora? Ou como a câmera e o microfone pode mediar a experiência de mapear as plantas no entorno da escola. Então, e falando do mapear as plantas, eles fizeram recentemente, a experiência mais recente, de fazer um inventário das plantas que existem na Escola dos Sonhos e no entorno. Tinham plantas que eles nem conheciam o nome, não sabiam para que serviam. E a partir dessa experiência de fotografar e também de gravar um vídeo, até aquele que, em uma das formações, ele deu a ideia. Que tal gravar da raiz até o céu? Então, a gente fez essa experiência deles registrarem as plantas e as árvores do entorno, eles gravando da raiz até o céu. E ficou bem bonito, a gente montou um inventário digital. Já no projeto de Leila, né, que também é educadora da escola, as crianças também trabalharam a questão das plantas e a gente fez a partir das nascentes que eles estão conhecendo. E eu também ajudei a mediar algumas vivências do grupo. Então, lá, a gente saiu para conhecer as nascentes da cidade e a câmera foi... não tem como sair da escola e não levar câmera, ou o celular, né, ou o microfone. Então, a gente saiu, foi conhecer... Primeiro, a gente saiu e fez uma trilha numa mata para conhecer a nascente do Rio Bananeiras, e as crianças, ao longo da trilha, foram
fotografando e fazendo vídeo das plantas e do sol, e foram aprendendo coisas. E depois eles voltam para a escola, essas imagens que eles investigaram, né? As coisas que eles investigaram com a câmera e com o microfone se tornam, se desdobram para que eles possam assistir e continuar na sua construção do conhecimento. E aí eles criaram depois eu posso até mostrar depois para vocês uma foto, eles criaram o plantálogo. Então, eles tiveram a ideia de plantálogo. É a junção da palavra planta com catálogo. E eles criaram um Que plantálogo. ótimo! Eles fizeram o inventário de uma forma diferente. Enquanto o meu projeto fez um inventário digital lá no Padre, eles criaram esse livrinho, esse catálogo de plantas, a partir dessa experiência. E aí as coisas que os materiais que eles coletaram nesse tempo, eles vão lá, assistem novamente e ajudam realimenta, né? Retroalimenta esse processo de criação desse plantálogo, né? E aí eles fizeram um só com as folhas e o outro só com texto, explicando sobre as plantas. Aí isso aflorou a ideia deles e eles criaram o Inventerra, inventário mais terra. Maravilha. Então, essas experiências acabam se desdobrando no estudo das áreas de conhecimento, aí se insere em um gênero, se insere, por exemplo, para fazer esse livro, e também na experiência do meu projeto das plantas, eles estudaram o gênero verbete, e aí foram construir o verbete das plantas, então está nesse livro. Então, a partir dessa mediação, desdobra todo um processo, assim, que foi sensibilizado pelo olhar, pela percepção que eles tiveram ao espaço, ao ambiente que estava, ao contato com as pessoas. E aí eles criaram, né, esse plantálogo e esse Inventerra, que eu acredito que são nomes únicos, né, criados por eles lá na experiência, sensibilizada a partir desse contato com a natureza, com o território. Muito bom, hein, Eli? Pois é, e esse processo de invenção, né? O tempo todo, né? Que começa, enfim, desde isso, nas imagens, nas palavras, nesse processo de criação constante, né? E colaborativo, né, Viviana? Qual a faixa etária desse grupo que tu está acompanhando? Aqui eu estou acompanhando, eles têm entre 11 14, 15 anos. E esse grupo que Leila está mediando, que também eu participei das vivências, ajudando na mediação da produção audiovisual, é de 9 e 10 anos. Então, eles estão com a curiosidade lá, a flor da pele, né? Toda hora inventando algo. Acho que semana que vem eles vão criar outra coisa, porque a gente foi conhecer o viveiro de produção de mudas da universidade, foram os dois grupos juntos. E assim que elas viram o nome Sementes, que era um laboratório de sementes, aí ele baixou assim no meu ouvido e disse: eu preciso criar algo. E aí eu acho que vai vir alguma coisa relacionada a sementes, né? Já que tem o plantálogo, o Inveterra, eu acho que agora eles vão entrar nesse. E eles, assim, aí contando um pouco dessa experiência das nascentes, né? Aí tem uma imagem assim, que vem muito na cabeça dele. Eles resolveram que iam beber água das fontes, né? E assim, e a preocupação de que aquele momento fosse gravado. Então, eles gravaram, eles bebendo água da fonte, e a partir do que eles foram aprendendo nessas experiências, a gente foi a uma última nascente aqui, que é até próxima à minha casa. E aí a criança foi correndo na frente, aí quando ele chegou lá na frente, ele gritou: uma nascente! E essa nascente chamou a atenção dele, porque é um olho d'água.
Aí eu lembro dele abaixadinho com a câmera assim, mostrando a água e explicando e narrando, né, por trás daquela imagem, o porquê daquele lodo, né, o lodo que estava assim abaixo no lajedo da água caindo. Então, essa narração ficou muito bonita, assim, deles também ao mesmo tempo que eles estão ali investigando esse mundo que se abre para eles fora da escola, eles também estão também compartilhando esses aprendizados e esses sentimentos. E ali, se ele está gravando, né, alguém pode assistir e também pode retornar ao grupo para que o grupo assista, se perceba também diante daquele material produzido. E isso gera essas novas expectativas, essa invenção que é genuína dessa fase, né? Assim, eles criam bastante e a proposta deles é fazer um documentário. Então, essas imagens que eles estão gravando ao longo do projeto, desse processo de investigação, vai se consolidar no filme, né? Então, não necessariamente tem que seguir, vamos pensar no filme só no final do projeto, mas o audiovisual ele atravessa, ele permeia todo o processo pedagógico da criança, né? Com uma intenção, de fato. É isso. Elidiana, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque tentando, queria que tu mencionasse como é o processo de planejamento, né? Porque você falou isso, né? Um grupo sai, vai, enfim, vai entrevistar, enfim, todo esse processo que você contou aqui pra gente. E aí eu fiquei curiosa para saber como é que é essa organização, né? O grupo sai de uma forma aleatória ou vocês têm como é esse planejamento? Como é que o dispositivo, né, por exemplo, as práticas com o dispositivo, elas entram nessas saídas, né? Como é que tu estrutura isso? Como é que tu planeja? E se pensando que esse grupo, já vou emendar outra pergunta. Pensando que esse grupo é super inventivo, se vocês chegaram a inventar já dispositivos, né? Então, eu acho que essa experiência de ver, que ninguém pediu para ele narrar a, ali ao gravar a água caindo lá da fonte, ninguém pediu para ele lá narrar o que ele aprendeu. Isso foi de forma natural. Então, eu acho que se a gente pudesse nomear um dispositivo nessa prática que ele teve de olhar para a água escorrendo e gravar, poderia ter dado um nome, né, de dispositivo. Então, nessas saídas, os dispositivos eles vão acontecendo, mas quando mas sempre a cada início de roteiro a gente tem um encontro de mediação. Então, nesse encontro de mediação, a gente constrói com eles, né? Então, a gente pensa no objetivo que será trabalhado, como é que o que é que eles precisam desenvolver para alcançar aquele objetivo e como eles precisam desenvolver. Então, eles começam a pensar, né? Por exemplo, no projeto do Reciclando e Plantando, eles trouxeram, ó, tem uma pessoa lá da minha comunidade que trabalha que é catadora de matéria reciclável. A gente pode ir lá? Então, a partir desse diálogo do que pode ser feito, a gente começa a pensar em algumas atividades que podem ser realizadas. Então, por exemplo, nessa eu sugeri que a gente realizasse o Palavra Narrada, porque eles vinham de um movimento de perceber quais palavras novas eles tinham aprendido durante o roteiro, quais palavras eles tinham mobilizado. E aí eles escreveram as palavras, chegaram lá, conversaram, mostraram as palavras, pediram para que ela escolhesse aquela que fosse mais significativa para ele, para ela, e eles gravaram ela falando. E aquilo se desdobrou em outras coisas dentro do processo pedagógico, sabe? Da criança perceber algo que nunca tinha percebido diante da fala dela. Ela disse: eu não encontrei notícia alguma o quanto que ainda
é preconceituoso, né? A- a- ela traz isso na fala dela, de que sofrem do preconceito até das próprias pessoas que trabalham com ela, por exemplo. Então, isso a educanda nunca tinha se alertado para isso, né? Para o quanto que isso ainda era difícil para quem trabalha como catadora. E ao ter esse momento de conversa, ela passou a pensar isso se desdobra dentro de um gênero estudado, dentro da produção de algo no processo educativo dela. Então, sempre na mediação, quando a gente olha para o objetivo, eu tenho muito esse olhar para o audiovisual, então eu carrego esse disparo comigo, assim, de dizer, o que a gente pode fazer aqui, né? Então, já vou inserindo junto com eles, assim, num processo de mediação. Por exemplo, a gente, nessa questão das plantas, uma criança disse que ela queria presentear a mãe uma orquídea, porque é a planta que ela mais gosta. E aí nasceu um dispositivo deles investigarem as plantas que marcaram a memória dos familiares, as lembranças e tal. Então, de uma conversa assim nasceu um dispositivo. Mas a gente usa muito a referência que vocês nos dão, né? Que o Inventar com referência também nos deixou na realização dos dispositivos na escola. E quando a gente sai assim, às vezes tem um foco e às vezes isso se desdobra em várias outras coisas que não é pautado nesse processo, né? Eli, você fala uma coisa que eu acho assim, acho muito importante chamar a atenção. Acredito, não sei se foi a Gita que falou na live passada, ou se foi a Vera, mas que falou assim, como foi? Ah, foi a Jaque, no podcast, a gente vai lançar sexta-feira. Ela fala assim, foi difícil sair do centro. E a partir do momento que eu saí do centro, enfim, ela observa o que aconteceu com a turma quando ela saiu do centro, né? E você descreve muito esse processo, né? Você se posicionando como tutora, mediando o processo de pesquisa, né, e de criação da turma, e, no entanto, sem perder de vista, né, os aspectos pedagógicos ali que você consolida, inclusive se relacionando com a BNCC, né, pelo que você está descrevendo aqui, né, os gêneros literários e tal, né, gêneros textuais, se eu não me engano, que você citou, né, no entanto, algo vem para o centro quando você sai do centro. E eu acho legal pensar isso. Quando a gente trabalha com os dispositivos na escola, o que que ganha centralidade, né? Arriscaria dizer pelas minhas experiências, mas também queria saber a visão de vocês, né? Pelas minhas experiências, eu diria que é o próprio processo criativo, né? É a comunicação que se estabelece entre todos e todas ali, com as coisas, não só entre os seres humanos, mas com a cultura, com o território, na sua materialidade, com as pessoas, com a ancestralidade, com as memórias e também com os sentimentos que entram em jogo no processo, né? Então é esse lugar que ganha centralidade, né? Esse lugar da troca e da criação, né? E da aprendizagem, né? E aí a professora então sai do centro e vai mediar essa experiência, que em muitos casos esse tipo de posicionamento pedagógico leva a uma insegurança por parte de muitas professoras, né? E aí eu acho legal que você traz, né, as referências, né, da proposta pedagógica da escola, né, da Escola Nossa Senhora do Carmo, de como existe uma base muito sólida para que essa experiência não se perca em qualquer tipo de vivência que não tenha, que não consolide nenhum tipo de aprendizagem, né? Então, existe os roteiros de pesquisa, existem os encontros, mentorias, a organização da aprendizagem inter e transdisciplinar, enfim, existe todo um cuidado para que essa motivação possa fluir de uma forma orientada pedagogicamente, né? E aí os dispositivos, para quem está chegando agora e talvez não tenha muita familiaridade nem com esse termo, né, nem com o conceito de dispositivo no campo da educação audiovisual, né, para ser muito assim sintético, assim, eu diria
que os dispositivos eles podem atuar como uma espécie de brincadeiras, de jogos, né, colaborativos, em que a câmera ou o microfone, né, ou seja, a linguagem audiovisual, ela é a mediadora da experiência, né? Então, através de diversas brincadeiras, a gente pode estimular um tipo de experiência ou outra, né? Por exemplo, ele trouxe uma intenção, por exemplo, de sensibilizar as crianças para as palavras que estão nas coisas ao redor, ou então de viver uma experiência na natureza, ou de investigar e fazer um inventário das plantas ao redor da escola. Então, quer dizer, ou então acessar e conversar com o avô, com a avó, e acessar a memória dessa pessoa. Então, são muitas as experiências possíveis, né? O potencial dos dispositivos na escola é tão transversal quanto a própria linguagem, né? Audiovisual é transversal, então ela permite a gente acessar a vida de uma forma, né, na sua complexidade, né? E aí o modo como a gente vai elaborar essa experiência ou os conhecimentos que a gente quer ali elaborar através daquela experiência vai se dar muito a partir do processo de mediação, né? Então aí você faz você traz vários exemplos a esse respeito, né? Bom, para fechar minha fala, eu me lembro do projeto de patrimônio, que você foi o primeiro projeto que eu testemunhei você mediar, né? E aí, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse projeto, eu acho que pode inspirar bastante as professoras, os professores que estão ouvindo a gente. Então, esse projeto de patrimônio eu mediei em 2019, antes da pandemia, e ele iniciou no primeiro semestre de 2019, e depois se desdobrou para o segundo semestre com o cinema. Então, as crianças iniciaram com o projeto de patrimônio, e nesse processo foram desenvolvendo dispositivos, porque o interesse delas e dele era fazer um filme da cidade, dos lugares antigos, e foi essa a motivação deles, conhecer os lugares antigos da cidade. E quando a gente chegou ao final do primeiro semestre, elas estavam curiosas para saber mais sobre o cinema. Então, se desdobrou para o segundo semestre. E aí eles produziram 2 filmes, um documentário e um filme carta. E, assim, foi uma experiência enriquecedora de, de um processo criativo pedagógico planejado, intencional, né? Consciente, diante da necessidade delas naquele momento de conhecer, desse desejo de conhecer mais sobre as histórias, os lugares, as pessoas. E no decorrer, né, além da produção audiovisual, outras linguagens foram trabalhando juntas, vamos dizer assim, né? O cordel, a carta, a, a fotografia, o desenho, a pintura, os haikai. Então, foi uma prática assim, que juntou muita coisa, sabe? Então, as crianças, elas fizeram vários dispositivos, né? A história de objetos, né? Fizeram visitas nos pontos, em alguns pontos da cidade, dos patrimônios materiais que elas estavam estudando, e também fizeram imagens, conversaram com pessoas através de tanto gravando só o áudio, tanto imagem e som. Então, isso foi ajudando elas nesse processo. E, assim, a partir desse dispositivo, né, que eu acho que sensibiliza a criança para esse mundo, para esse entorno dela, traz uma visão do mundo, né? Então, a partir disso, se desdobra né, faz com que ela elabore esse conhecimento de outras maneiras, seja a partir do texto, da matemática, da geografia, né, a história. Então, as áreas, elas se
se integrem para que a criança consiga responder à curiosidade dela. Então, é porque como faz tempo eu não lembro muito, mas assim, eu lembro que elas estudaram, elas queriam saber os bens materiais e imateriais da cidade, como é que o audiovisual pode ajudar nessa busca para saber quais são os bens, né? De descobrir que a casa ou a pessoa que tem ali na comunidade dela também é um bem. Como é que chega, né? De, de perceber que aqui na cidade tem áreas que são tombadas, áreas que não são. E só porque não é tombada, não precisa ser cuidada, preservada. Então, é um projeto muito importante, assim, que me marcou e marcou muito elas. Foi daí que as experiências de aprendizagem da mediação com esse grupo que me levou ao projeto do mestrado, né, de sistematizar melhor como é que acontecem essas experiências de aprendizagem na escola. Sabe? E realmente esse projeto do patrimônio, né, que terminou transformando num filme, né? Esse também só para contextualizar, né, é que esse projeto ele foi dentro de um projeto que a gente realizou, né, chamado Cartografia de Imagens, que aconteceu em 2018, 2019, e que resultou em vários filmes. E quem tiver interesse também não sei se tem como colocar o link aqui, mas está no canal do Semente, né? E no YouTube, e aí vocês podem conhecer, né? E assim, eu acompanho, né, os processos que você desenvolve, né? E são sempre muito, assim, inspiradores, assim. Eu lembro que tu compartilhou uma trilha de aprendizagem, né, com as crianças, relacionando as emoções, né, e com a física e com a arte, né, e aquele projeto, assim, uma trilha de aprendizagem, assim, que foi muito, quando tu apresentasse, foi muito impactante, né, relacionando o audiovisual, né, a física, né, e as emoções. Então, aquela trilha ali, essa organização, foi assim, olhar e dizer, caramba, como é que você fez isso, né? Quais foram os elementos que tu trouxesse ali para aquela proposta, né? Depois tu apresentasse uma outra, que eu acho que tem a ver com os elementos da natureza, né? Que até me inspirou também um pouco a pensar uma atividade de cineclube com as crianças, assim, né? Então, assim, eu acho que tu tem umas propostas, umas práticas, assim, pedagógicas que são muito instigantes, né? De conhecer, né? De se aproximar e dizer, caramba, como é que você faz isso? O que tu utiliza, sabe? Então, para mim sempre me inspira profundamente, assim, né? E o que eu acho também interessante é a forma também como tu se relaciona, como você contou agora para gente, né, com as crianças, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso. É um processo de criação. Eu vejo as tuas práticas também como um processo de criação, assim, né? Da professora que está ali no planejamento, estrutura de um jeito que também estabelece esse processo de criação, sabe? Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso e não sei se eu não vou emendar outra pergunta, não. É, eu acho que pensar na criação audiovisual sustentou em mim muito a partir daquela trilha de aprendizagem, né? Assim, de perceber que os dispositivos poderiam ser criados por mim ou pelos próprios educandos ou a gente ali junto no curso. Então, né, pensar que a gente pode criar o dispositivo e não só pegar ele como fazer em algum lugar, isso
desperta muitas coisas, né? Então, a nossa criatividade, por exemplo. Eu me sinto muito criativa quando eu paro para pensar em algo. E isso também aflora esse olhar mais atento, por exemplo. Quando a criança, por exemplo, falou da orquídea da mãe, eu já veio a mente, ó, dá um dispositivo sobre memórias das plantas. Então, a, a criatividade fica mais aguçada, né, para pensar em ideias, em propostas que possam ser agregadas à prática educativa, né, à prática pedagógica, né? A prática pedagógica nesse sentido de prática, né, de uma ação consciente, reflexiva. Eu acho que a criação audiovisual nos leva a isso também. Além de ser muito prazeroso pensar, fazer, estar junto, né, trabalhando com os educandos nessa criação, ou sozinho, né? Depende de quem as ideias, é pensar que por trás daquela criação tem um processo pensado, né? Planejado. Não é qualquer coisa que está sendo inserida no roteiro ou numa prática escolar que não tem uma intenção, ela tem uma intenção, né? E essa intenção faz com que ela dispare processos que muitas vezes vão muito mais além daquilo que a gente pensou. Então, a criação audiovisual tem essa potencialidade, né? De reverberar vivências, experiências cotidianas, né, das crianças em outras perspectivas, né? Num leque assim, de possibilidades que é incrível. Então, eu lembro que nessa trilha a gente envolveu os ventos e as emoções. Então, a gente pensou em dispositivos que poderiam mobilizar as crianças a perceber o vento dentro de casa, como que o vento agia dentro de casa, fora de casa, a perceber o vento mobilizando as nuvens, as árvores, mas também a cortina dentro de casa, né? Os sons com vento. Além disso, o que causava esses sons, né? Que sentimentos causavam esses sons nelas, que sensações. Então, e quais as brincadeiras com o vento, né? Então, brincar com o vento, a ciência estava ali, né? Bem na nossa frente. Então, por que não trazer a ciência junto também? Então, a gente trouxe a ciência, trouxe o envolvimento de outras linguagens, trouxe a educação emocional, trouxe também esse processo de olhar para o próprio espaço que a criança estava ali, né? Foi em época de pandemia, foi uma experiência remota, né? Por isso eu digo que nos marcou tanto, porque a gente não sabia como é que a gente vai para fazer dispositivos virtualmente, se encontrando remotamente, como é que a gente poderia brincar com a criança através da tela e fazer com que ela realizasse o dispositivo na casa, fora de casa, na rua dela e trouxesse essa imagem para a gente conversar sobre ela, sobre o que sentiu para fazer aquela imagem. Então, foi uma experiência assim, desafiadora, mas muito interessante, de perceber que as coisas aconteciam de fato e em uma profundidade, sabe? Das crianças participarem, assim, de vivenciarem de fato aquela experiência. Eu acho que a pergunta era essa, não sei se tinha outra coisa que eu não respondi, mas pode falar. Não, é isso Fique à mesmo. vontade mesmo. Maravilhoso, É isso porque mesmo. não, é isso mesmo, porque eu acho que, enfim, depois a gente pode, talvez na descrição, não sei, Felipe, tu pode dizer isso melhor, mas quem tiver a oportunidade tipo, de ver visualmente essa trilha, né? Por isso que ela é tão inspiradora, porque tem eu acho interessante quando você coloca aqui, né, que o professor pesquisador, o professor
pesquisador e o professor criador, né? Está o tempo todo nesse processo, né, de construir, de pensar. E da forma que tu compartilhou aqui com a gente, isso fica muito claro, né? Como isso é possível em meio a tantas demandas, né? Em meio a tantas coisas para fazer, mas abrir esse espaço, sabe? Porque na medida em que a gente se prepara, né? Se organiza e se apropria disso, né? Dessa linguagem, não só essa, mas enfim, a gente está falando da linguagem do audiovisual, é uma forma da gente que eu quero dizer com isso é o seguinte: a sensibilização passa primeiro por mim, né? Por quem está organizando, e a partir disso começa a mobilizar junto aos estudantes, sabe? É uma coisa, é uma relação, está em relação, né? Está em relação, não está isolado só ali em uma pessoa do grupo, mas isso está passando por todos e poder estruturar nesse planejamento, né? Ou nesse processo de sensibilização, de apropriação, eu acho que isso já é um bom passo, sabe? Felipe, tu tá sem som, Ah, pelo menos sim. pra mim. Não, tudo bem. Não, Ana traz essa questão que eu acho importante, né? A importância do educador e da educadora vivenciar, né? Vivenciar digamos assim, o modo de ser e pensar, né? E criar, né? Para que a turma entre no movimento, né? Não é um tipo de prática, o dispositivo na escola não é o tipo de prática que a gente possa fazer de uma forma automática, de uma forma apartada, né, da experiência e que as crianças vão viver e eu vou ficar aqui do lado de cada experiência observando e comandando o processo, né? Não funciona muito assim, né? É um movimento que precisa necessariamente de uma implicação de si, né? E aí a gente entra nesse campo, né, do sujeito da experiência, né? Essa sensibilidade que nos torna mais porosos para que a gente possa perceber, né, o que está em jogo ali, né? Para que isso inspire as crianças e ao mesmo tempo oriente o processo, né? E é por isso que você me fez pensar nisso, né? Por isso que, assim, nas nossas formações, a gente sempre parte disso, né? Da experiência que as professoras e professores vivem com a gente, né? Só que aí, mais do que isso, né? Por ser assim, as professoras e professores sempre passaram a criar dispositivos junto com a gente, né? Então, grande parte dos dispositivos que a gente usa nos projetos ou nos cursos de formação não foram criados por nós, né? Tem a base metodológica que foi organizada pelo grupo de estudo do CUMAN, lá na Universidade Federal Fluminense, que desenvolveu o projeto Inventar com a Diferença, né? Mas a partir daí, né, vários grupos do Brasil se apropriaram da metodologia, nós fomos um deles, né? E aí as professoras parceiras passam a atribuir. E por que isso, né? Porque nas formações a gente passa necessariamente pela experiência. E aí, na experiência, os professores começam a falar: ah, mas dá para fazer de outro jeito. Ah, mas dá para adaptar assim. Nossa, eu tive uma ideia, no meu contexto é assado e tal. E aí a coisa floresce. Gostei do termo que a Eli usou. Nasceu um dispositivo. Achei ótimo. Esse verbo. Mas olha só, dando um corte aqui, até porque é 9 horas agora, né? Então eu queria só passar aqui pelos comentários, tá? E já nem sei se as pessoas que fizeram os comentários estão aqui agora, né? Espero que sim. E aí depois a gente pode fazer uma curva final aqui da conversa, tá? Entrar no último tópico aqui. Mas vamos lá. O Igor Amin está gostando da reflexão. Olá, Igor, boa noite. Igor também tem um projeto muito legal em Minas. O que queremos para o mundo? Aí uma pessoa que eu acredito que eu não conheço, pelo menos na foto eu não estou conseguindo ver, chama Araújo. Falou que tem uma experiência, gostaria de contar, né? Falou, estamos aqui aprendendo mais sobre esse projeto, eu, coordenador de produção audiovisual da Secretaria de Comunicação, e Brenda Scott, assessora de comunicação da Secretaria de Educação. Tá, acredito que em algum momento aqui você falou, Araújo, que gostaria de compartilhar uma experiência, não é isso? Então, se você quiser, tem uma história bem legal para contar aqui em Vila Velha, Espírito Santo, né?
Adoraria compartilhar. Fica à vontade para compartilhar, tá? A gente lê aqui para você. E quem mais? É, Arteronaldi. Olha a presença da ambiguidade. Eu amo. Só se educa para a liberdade, dando liberdade para se educar. Realmente. E, por fim, a Gita está aqui, está gostando também. Beatriz falou que está fazendo relatos maravilhosos. E seu aluno, Felipe Medeiros, mandando um abraço, falou que você é uma tia muito legal. Falou desse jeito, né? Ele falou, tia Lidiana, mas mandou umas carinhas bonitas. Eu acredito que ele te acha muito legal, interpretando. Pois bem, minha gente, fiquem à vontade então, tá? Para deixar mais contribuições e perguntas que a gente incorpora aqui na roda. Eli, você. Então, Pode falar, pode falar. rapidinho, Ana, o Felipe, ele sentiu motivado a partir do grupo do projeto, que fez uma composteira na escola e fez a composteira dele em casa, né? E mandou essa semana, né, que conseguiu fazer a composteira. E eu achei isso tão interessante, né, dele criar a partir dessa vivência na escola, de outro grupo de projeto, mas que incentivou ele a fazer a composteira em casa também. E, Certo. assim, a sua Felipe, bem rapidinho, assim, me fez lembrar de uma expressão que eu vi em alguma mensagem, que é olhar escutador. E esse olhar escutador, eu acho que a gente vai aprendendo a ter nessas experiências, sabe? De olhar os gestos, de como a criança, às vezes, mobiliza o corpo para poder fazer uma imagem, né? De como é que ela se relaciona com a pessoa, com o outro, com si mesmo, né? E com a experiência do mundo. E a criação audiovisual ativa essa participação, né? Essa mobiliza esses gestos que na gente vai passando por a constituição desse olhar, né? Eu digo que ao longo desse tempo eu fui aprendendo a olhar, a ver esses movimentos da criança a cada momento que eles estão vendo ou fazendo uma imagem ou gravando um som, por exemplo, em torno da escola. Então, o quanto que isso desperta em nós também essa vontade de criar, né? De pensar sobre. Que lindo, Eli. Sensibilidade. Vê, teve mais gente que falou aqui. Beatriz está iniciando os estudos em audiovisual para auxiliar na aprendizagem, tudo inspirador. Ah, legal, Beatriz. A gente tem muito material no site, tá? No Instagram, temos e-books, enfim. Você encontra esses materiais nossos nos canais que a gente comunica, tá? E o Araújo está falando que mandou solicitação. Araújo, a gente tem mais duas perguntas aqui para ele, tá? E aí, depois, assim, sobrando tempo, a gente traz para dentro da sala, tá? Só que a gente tem um limite até as 9h30. Então, para não gerar frustração, tá? Estou te avisando que a gente vai fazer essas duas perguntas. E aí, porventura, se você quiser deixar um textinho aqui, já garante, tá? A sua partilha. Senão, sobrando um tempinho, a gente coloca aqui para dentro. Bom, Eli, tem duas perguntas que a gente queria falar um pouco sobre a sua atividade acadêmica, né? Mas antes disso, quais são as suas dificuldades, Eli? Ou foram as suas dificuldades? Porque eu acredito que quem está aqui, como por exemplo a Beatriz, que disse que está começando, deve encontrar dificuldade. A gente sabe que encontra, né? E a gente sabe que tem dificuldades que podem obstruir a incorporação, né, da linguagem audiovisual, das tecnologias digitais na sala de aula, né? Então, você passou por dificuldades. Você deu sorte porque você fez um curso antes, né? Mas, enfim, você passou, você acompanhou as dificuldades das suas colegas na escola. Que dica que você daria, assim, para que as professoras que estão começando agora possam lidar com as principais dificuldades que aparecem ou apareceram no seu contexto? É, claro que eu tive e tenho dificuldades, né? Sempre o novo nos traz essa insegurança. E às vezes eu acompanho esse momento de insegurança
do outro educador ou em mim mesmo, né? Então, mas assim, eu acho que a cada experiência a gente vai se fortalecendo, vendo as possibilidades, enxergando esse potencial que é bem maior do que a gente pode imaginar. E assim, a dificuldade que eu ainda tenho, assim, claro que eu posso ter outras, né? Mas é lidar com o material que a criança produz. Lidar no sentido da quantidade, né? Quando a criança se empolga, ela aquilo que está em volta dela, até, por exemplo, na escola, que eles estão ali todo dia, né? Nos espaços. Aqueles espaços ganham um outro significado a partir da busca por algo. Então, eles acabam produzindo uma quantidade de material, assim, imensa, que eu digo, gente, esse material precisa ser guardado em algum lugar, calma. Então, eu ainda estou pensando em como é que eu posso sistematizar melhor a produção, né? E também a apreciação desse material para que as crianças percebam que não precisam, às vezes, produzir tanto, né? Mas, claro que eu também não posso isso. Eu sei que minha irmã foi copiar as fotos da sexta-feira, mais de 100 fotografias eles buscaram. Mas aí, como foram muitas crianças, né? E eles buscaram várias palavras do que tinham na escola que começavam com a letra inicial do seu nome, e eles acabaram se empolgando. Era criança pulando, encontrando assim, achei o biscoito que começa com B, de Bento. Aí um ajudava o outro, aí eles agradeciam, obrigada por me mostrar o baú de Bento que eu não estava vendo, que tinha um baú ali. Então, aí eles se abraçavam quando um ajudava o outro assim a encontrar a palavra. Então, eu ainda não consigo lidar muito bem com a produção desse material, assim, material. Eu acho que é um desafio. Mas, assim, tem muitos benefícios, né? Essa prática, eu acho que ao longo da minha fala, eu fui trazendo o quanto que enriquece, potencializa a prática pedagógica, o quanto mobiliza, motiva a criança, né? A, a pensar mais, a criar, né? Então, são muitos benefícios, né? Assim, eu acho que para o educador é não ter medo, né? Insegurança a gente vai ter ao longo de todo o percurso, mas aprender a lidar com isso, a pensar, a repensar, e que isso não deu certo, eu posso tentar de novo, né? Então, eu acho que é não ter medo de fazer, né? De que as crianças, de certa forma, elas vão nos ajudando também nesse processo de criação. Então, é fazer com os educandos. Eu acho que o primeiro passo é aprender a fazer com e não fazer para eles. Muito bom. Você vai entrar, Ana? Nem sei, por mim, já com essa fala de Lidiana aí, eu já encerraria, porque isso é muito. Esse trechinho, né? Fazer com, né? E não só fazer para, né? Isso já mexe um tanto nesse lugar, né? Dos deslocamentos que a gente veio falando ao longo dessa conversa, né? São muitos deslocamentos que são promovidos, né? E, sobretudo, esse lugar da gente enquanto mediador, de professor, né? Professora. E acho que também tem a ver com essa abertura, né? Interna de me colocar um tanto em risco, assim, me colocar um tanto, né? Assim, quando eu falo risco, é esse dessa experiência, dessa experimentação, né? De eu me abrir para algo que eu desconheço, ou eu conheço um pouco, né? E aí eu vou me relacionando com isso, junto com os estudantes, né? Então, isso é muito bonito, né? Assim, de pensar.
É claro que fica que você falou em medo também, né? Eu acho que essa é uma questão interessante também da gente trazer aqui, né? Porque como você respondeu bem, né? Bom, eu também tenho dificuldades, a gente também tem dificuldades, né? E é justo nesse lugar, né? Ok, eu tenho dificuldades, então eu não vou regredir, né? Assim, eu não vou voltar atrás, eu vou para frente e vou descobrindo isso, construindo isso junto com as crianças, que elas realmente, a gente está ali aberta e atento, muitas coisas surgem de um jeito assim muito inspirador, né? Para continuar e vai nesse contágio, é contagiante assim, o que vai acontecendo, sabe? Então, Tem isso essa aí. questão do risco, de assumir o risco, e eu percebo que essa é uma reação muito recorrente nos projetos que a gente desenvolve na escola, sabe? E, e eu acho que só dizer assim, não tenha medo, não basta, sabe? Não tem medo. Para quem superou o medo é fácil falar isso, né? Não tem medo, vai que vai. Mas assim, tem muita gente que fica no medo, né? E aí, bom, ele dá uma dica, né? Confia nos estudantes, faça como, eles vão ajudar o processo, né? A Ana também, enfim, já deu muitas outras dicas aqui também a esse respeito, né? Se trabalhe primeiro, se sensibilize e tudo, né? Veja, eu acho que uma coisa que é importante dizer é que não é necessário para trabalhar, para começar a trabalhar com audiovisual na escola, não é necessário ter uma formação em audiovisual, em cinema, dominar toda a técnica, os conceitos, a história do cinema, do audiovisual, como de uma forma mais ampla. Isso realmente não é necessário, assim. É claro que é possível buscar essa formação e se qualificar, né? A gente mesmo, se vocês forem para o feed depois daqui da live e correr lá no nosso feed, a gente compartilha muito conteúdo, assim, técnico, sistematizado, né? Nos nossos cursos a gente faz isso também, né? Nos podcasts. É claro que existe uma formação que contribui, né? Mas eu acho que a gente pode começar focando mais na experiência do que na técnica, né? Focando mais no que é possível do que naquilo que falta, sabe? Então, dá um exemplo, assim, quem está em casa pode, por exemplo, se morar com alguém, né? Se morar com alguém, convida alguém para escolher uma fotografia com qual essa pessoa tem uma relação afetiva, pede para ela apontar para a câmera do celular e narrar essa fotografia, né? Essa é uma experiência muito tocante quando a gente, de fato, vive ela com alguém, né? E a gente precisa de um celular, obviamente, só que não muito mais do que isso, né? A gente precisa estar realmente disponível para a experiência. E é um pouco disso que se trata o dispositivo. É de estar disponível para uma experiência com audiovisual e muitas vezes vai demandar apenas o celular, sabe? Aí, claro, dá para complexificar, dá para envolver edição audiovisual, dá para envolver câmeras e outros processos, mas assim, não precisa, né? E aí, fazendo. É assim que a gente começa nas escolas, né? Eu não sei se quer falar mais sobre isso, mas assim que a gente sempre começou, né? Dá uma volta no quarteirão, faz 3 fotografias. Vamos pegar uma moldura de papel e tentar enquadrar a moldura de papel com a câmera do celular. Quer dizer, experiências muito acessíveis, muito simples, e que não são tão diferentes de outras práticas que a gente trabalha, de arte e educação, por exemplo, ou na educação infantil, né? Com exceção da presença do celular, né? São práticas que muitas vezes até já são feitas de outras formas e que são, enfim, ampliadas, digamos assim, né, com a implementação dessa linguagem, né? E aí eu acho que essas pequenas experiências simplificadas, acessíveis, vão dando segurança. Aí é um passinho de cada vez, né? Aí a gente vai trabalhando a nossa sensibilidade, a nossa confiança. Aí as crianças começam a querer já editar, né? Aconteceu isso lá com a turma do Lidiano. Uma já instalou o KineMaster, já veio querendo editar, já me chamou lá para mostrar como é que edita. Eu nem conhecia o aplicativo lá e essas coisas acontecem de fato, né? Mas a gente tem como começar de um lugar seguro, sabe? Acho importante deixar isso claro, né? Vamos para mais alguns comentários antes da última pergunta. Um filme ou dois é o perfil. O ensino do audiovisual deveria ser inserido no currículo do ensino básico brasileiro. Super concordo. Essa experiência partilhada hoje fala exatamente disso. Maravilhosa, parabéns. Ah, Vivi está aqui, maravilhosa live.
O Vi já participou de uma das nossas lives, está lá no nosso feed lá. A Gita também participou da última. Elidiana tem a sensibilidade da escuta e reflexão do tutorando, que possibilita esse processo de busca e registro de memórias. Depois ela falou de novo. Ela cutucar e potencializar, eu acho, ela cutuca e potencializa o trabalho das crianças com muito zelo no olhar de cada um. E a Simone está aqui. Oi, Simone, boa noite. Parabéns pelo lindo trabalho. Fazer com e não apenas para as crianças e jovens. É um objetivo que perseguimos aqui também. Simone, eu não sei se ainda é, acredito que sim, né, Simone? É coordenadora da Multi-Rio, projeto incrível lá no Rio de Janeiro. Cidinha, aprender a fazer fazendo. Oi, Cidinha, boa noite. Então é isso. São os comentários finais aqui. Vamos para a última, Ana. Vamos, né? Eu fico. Bom, a gente comentou em algum momento, né, de Lidiana falar do projeto de pesquisa dela, né, no mestrado, que tem a ver com a aprendizagem, tem a ver com a experiência, né, com audiovisual. E eu acho que pode ser uma boa, né? Falar um pouquinho sobre isso. Ou tu queres levar para um outro lugar, Felipe? Não, bora. Bora. Conta um pouco então, Eli. Então, certo, vou contar. Então, a minha pesquisa de mestrado, né, que concluiu agora no final de 2021, ela trouxe esse olhar que emergiu nessa prática desse projeto que eu falei de patrimônio, e a partir dos gestos que eu ia observando das crianças no trabalho em equipe, a, na criação de algo, eu fui percebendo que eu posso sistematizar melhor essas experiências, né? E aí, com o projeto do mestrado. Aí, o tema que eu discuti foi as experiências de aprendizagem, e aí o cinema, mais o cinema a partir dos dispositivos de criação, né? Como objetivo de como é que o cinema potencializava a formação do educando, a formação humana. Então, a partir de entrevistas, de olhar pra, para a proposta pedagógica da escola, eu fui criando categorias para discutir os dados que eram levantados em relação à afetividade, à colaboração, ao trabalho em equipe, e assim as crianças nas falas, como a Rosa fala que a experiência marca, né? Então elas traziam experiências que foram realizadas nos anos anteriores e relatavam na entrevista, né, de algo que marcou, de algo que desenvolveu junto, que viu junto com alguém, então sempre remetendo às experiências coletivas, né? Então, tem falas assim incríveis das crianças na dissertação, desse processo das entrevistas que foram realizadas, das análises dos roteiros que eu fiz também, né, discutindo o quanto que a experiência pode potencializar essa formação, né? Esse olhar para si mesmo, para o outro e também para o mundo, né? Então, de forma breve, esse foi nesse caminho que eu percorri. Aí agora eu estou terminando outra especialização, uma voltada a alternativas em educação, que Felipe faz parte do meu comitê, né, Felipe? De mediação, pela Universidade do Paraná, e lá eles formam um comitê de mediação do seu projeto. Então, como alternativa, então eles nos cutucam, nos mobilizam a pensar como é que esse TCC pode ser diferente, né? E aí eu estou criando um mural colaborativo com as experiências audiovisuais dentro dos projetos de pesquisa, né? Com esse olhar para o território, para intergeração também, para apresentar agora já em junho. Então, eu estou criando esse mural, né? Depois eu posso compartilhar também.
com essas experiências para apresentar no final do curso. Também voltada a essa área, né? Então, é algo que, assim, eu me aprofundo bastante, por isso eu sempre participo das coisas, sempre estou tentando aprender para desenvolver melhor cada vez a minha prática pedagógica. Uma coisa que me encanta é quando as prof vivem a experiência de formação, desenvolvem um puto projeto na escola, depois vai para o mestrado e vai expandindo, né? A Elidiana é esse caso, assim, é muita alegria acompanhar essa trajetória ali. Realmente, a gente vê que você tem uma vocação, né? Muito, 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 muito potente, assim, muito bonita, assim, né? Nesse campo, né? Do audiovisual na educação, né? E a gente também tem a experiência da Jaque, que ela participou do podcast que a gente vai lançar nessa sexta. Ela conversou junto com a gente e a Adriana Fresquet, né? Ela também fez esse movimento, hoje ela está no doutorado, assim. E acho que essa é uma experiência muito necessária, né? Porque a gente também vai legitimando nesse campo, né, da academia, essa perspectiva metodológica. A Eli faz parte, a professora Eli faz parte da Escola Nossa Senhora do Carmo, lá em Bananeiras, na Paraíba, que, por sua vez, articulou um grupo chamado Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba, do qual a gente faz parte. E esse núcleo, por sua vez, é articulado com uma outra rede chamada Conferência Nacional de Políticas para uma Nova Educação, de Alternativas para uma Nova Educação. A gente também participa lá, ao mesmo tempo a gente se articula com a Rede Quina, a Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Enfim, então essas redes, né, associado também a uma legitimação acadêmica desse trabalho, eu acho que vai alargando o debate, vai fazendo com que essas discussões passam a ser mais legitimadas, né, no chão da escola, e a gente de fato deixa de ser algo do campo das artes, da cultura, que chega para colonizar a escola com uma perspectiva muito fora, né, da realidade, né, escolar, e aí gera resistência, enfim. A gente sabe que esse tipo de coisa existe, né? E de modo que muitas vezes os projetos de audiovisual na escola, muitas vezes são viabilizados com editais, projetos do campo da cultura, né? E já de um tempo para cá, a gente vê que esse debate tem se alargado, né? Pela atuação de diversos atores sociais, né? Instituições e indivíduos também, né? Então a gente, né, percebe que esse movimento que a professora Lidiana faz é um dos movimentos super importantes, né? Para a gente poder legitimar a educação audiovisual na escola, né? Então, parabéns, viu, pela sua trajetória. Primeira vez que a gente conversa com a Eli depois do mestrado. Tá com as ideias super afinadas, assim, né? Super É verdade, articulada, Eli. é verdade. Muito obrigada, tá? Por ter vindo, pela partilha. Foi uma boa conversa. Espero que quem está aqui nos vendo também tenha gostado, né? E, enfim, queria te agradecer por esse momento agora. E também dizer que na semana que vem a gente chega aqui de novo, vai estar aqui novamente, né? E vamos trazer uma conversa em torno da contextualização, né, Felipe? Isso, a gente segue. E aí, só chamar a atenção, Luciano, eu vi que você ainda está aqui, né? Olha, a gente tem muito pouco tempo para fechar, a gente vai fazer aqui seu fechamento. Vou pedir para você, entre em contato com a gente, pode ser? Entre em contato com a gente pelo direct, né? E aí a gente vai te conhecer melhor, né? Pelo direct, para a gente poder, inclusive, te trazer para conversar. A live serve para isso, para a gente poder estabelecer diálogos. E aí, infelizmente, se eu te der a fala agora, você vai ter menos de 3 minutos para poder fazer sua contribuição. Vai ficar muito corrido. Aí a gente conversa por lá, daí na próxima live a gente pode te incorporar. Pode ser? Obrigado. Então é isso, gente. Quem está chegando agora, bem no finalzinho ou nos últimos minutos, essa foi uma live que a gente conversou sobre a pedagogia do dispositivo, que é uma das nossas bases metodológicas, é uma perspectiva muito legal para trabalhar na escola, né?
articula essa dimensão criativa com a dimensão pedagógica do audiovisual, né? A Elidiana, a professora Elidiana trouxe muitos exemplos e trouxe também o seu olhar pedagógico, a sua sensibilidade, né, para demonstrar como é que ela desenvolve no chão da escola, deu vários exemplos, né? Então, a gente vai deixar lá gravado na área dos vídeos, né, do nosso perfil lá no Instagram, para que você possa assistir depois. E aí, na segunda-feira, a gente posta no YouTube. Na semana que vem, a gente posta a gravação dessa live no YouTube. Eli, a palavra é sua para encerrar. Eu quero agradecer, né, por esse momento, pela partilha, né? Conversar com vocês é sempre maravilhoso. E também acompanhar os comentários, né? As pessoas interessadas em também partilhar suas experiências. Então, isso foi muito bom, né? E para finalizar, eu queria dizer que essa experiência com os dispositivos, né? Além de sensibilizar a si mesmo, ela provoca e potencializa o processo pedagógico, ou seja, da alfabetização, seja o do Fundamental 1, 2. Eu agora estou tendo experiência com as crianças de 4 e 5 anos, e no início eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser? Né? Então, mas eu meio que eu falo que eu me despi e deixei acontecer. E assim, e tem sido uma das minhas grandes alegrias nesse momento assim, de estar com elas, né? De aprender junto com elas, e que antes eu estava dizendo, meu Deus, como vai ser isso? Então, que eu nunca tinha desenvolvido, né? Com crianças tão pequenas. E aí eu vejo a experiência acontecendo de 4 anos, de 10, de 14. E para todas as faixas etárias é instigante, assim, esse processo. Então, que bom que eu tive esse espaço para partilhar também, para contar, para conversar com vocês, que tanto me ajudam, né? Esse processo também da Elidiana pesquisadora não seria tão maravilhoso se não tivessem vocês comigo nesse caminho, nessa caminhada. E é isso. Gratidão a todos e todas. Tá legal, Eli, muito obrigado. Então, no semestre que vem, você volta para contar a sua experiência com as crianças. Gente, então a gente está encerrando, estamos no limite do tempo, tá? Até a próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê lá. Tchau, obrigada também, minha gente.